Band News FM continua nessa semana e finaliza essa sexta-feira com as nossas entrevistas ao vivo sobre os assuntos ligados aí à saúde da mulher. E hoje a gente fala de maneira muito oportuna, inclusive, sobre saúde mental. Saúde mental com foco aí na mulher, saúde mental feminina. Aqui na América Latina, o Brasil é o país com a maior prevalência, por exemplo, de depressão, além de ser o segundo país com maior prevalência nas Américas, é o maior ou não? É o maior país aqui nas Américas com prevalência de depressão. Transtorno mental que é associado a sentimentos aí de incapacidade, isolamento social, perda de prazer e tudo mais. Quem viveu sabe, não é? Ou quem já conviveu com uma pessoa que passa por uma situação como essa. E só pra gente abordar um aspecto aí de toda essa história. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui agora, ao vivo, por imagens, para quem acompanha a nossa live lá no YouTube, na página Band Minas, com a Letícia Maroni, ela que é psicóloga do SESC e vai conversar aqui com a gente sobre esse tema tão relevante. Como vai, Letícia? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Então tá certo. Ô Letícia, vamos lá. A gente está vivendo num ambiente hiperconectado. Imagino que até esse contexto de eleições também prejudica a gente, né? Tá todo mundo meio estafado também com tanta coisa que a gente lê, que a gente recebe, sobretudo em WhatsApp, rede social, de uma maneira geral. Eu queria ouvir um pouco aí de você, como é que a mulher consegue lidar com tudo isso, considerando já esse papel multifacetado, multitarefas que as mulheres já desempenham na média, né, aqui no país. Isso. É importante isso que vocês estão dizendo e trabalhando aí nessas reportagens anteriores, juntamente com essa questão da saúde mental que a gente veio discutir aqui hoje. É importante a gente pensar sobre essa questão das mulheres, que sim, de fato, já existe uma sobrecarga, né, vamos dizer assim, nessas tarefas, não só das mulheres, claro, é importante a gente dizer e ressaltar. Isso acontece para os homens, acontece para as crianças que a gente tem ultimamente, né, e os adolescentes, e não é diferente no caso das mulheres. Mas eu acho que tem um diferencial nessa questão das mulheres, que é a questão do peso social com relação a essa cobrança, de um peso cultural, né? Então a gente espera super mulheres, né? Mulheres maravilhas aí. Então tem que ser uma super mãe, uma super profissional, uma super esposa. E aí eu acho que vem enquanto constituição para esses adoecimentos, né? Onde a gente vê um aumento de depressão, um aumento de ansiedade e de tantas outras doenças emocionais aí, está muito ligado a isso. É uma sobrecarga física, uma sobrecarga de rotina, sim, mas tem algo que é além disso, que é uma sobrecarga nesse sentido emocional, nesse peso enquanto cobrança social, enquanto cobrança cultural. Isso é uma realidade que a gente vem enfrentando, né, aí enquanto mulher. Letícia, quem fala é Murilo. Eu queria te perguntar, fazer um casamento aí de dois assuntos que a gente vem discutindo, essa questão da saúde mental da mulher e também essa semana aí de conscientização, né, do enfrentamento do combate ao câncer de mama e outros cânceres também que afetam as mulheres. Geralmente, quando a mulher tem um diagnóstico de câncer, né, a questão da saúde mental também entra em jogo, né, porque é muito difícil. Primeiro a fase da aceitação, depois do tratamento e a recuperação da doença. Inclusive no câncer de mama, quando é necessário, por exemplo, a retirada das mamas, né, a questão da, né, a autoestima da mulher. Como é que vocês trabalham essa questão durante o diagnóstico e o tratamento de câncer, essa questão da saúde da mulher, que já é a saúde mental da mulher, que às vezes já é fragilizada por tudo isso que você falou? Sim, a gente precisa entender assim que de fato é um trabalho que precisa acontecer desde o início, né? Como você falou, enquanto prevenção. Mas a partir de um momento que uma mulher tem um diagnóstico aí, né, de um câncer de mama, é óbvio que isso tem que ser intensificado. E claro que a gente trabalha também com uma rede, né? Então isso chega ao consultório de uma psicóloga, né? Isso chega para um atendimento de psicologia, geralmente por uma indicação médica, né? É um trabalho em rede multidisciplinar que a gente tem. E a gente precisa pensar exatamente nessa questão da saúde mental dessa mulher, considerando essa prevenção, considerando esse processo de diagnóstico, né? E todo o conteúdo emocional que vai vir em decorrência disso e até o final desse tratamento. Até porque a gente não pode desconsiderar que esse tratamento da questão emocional, a gente não separa mente e corpo. Então, esse tratamento, né, da questão emocional automaticamente já traz uma repercussão e um efeito diferenciado no tratamento que se é necessário, né, enquanto constituição física dessa mulher, de melhora, de cura, né, do processo mesmo terapêutico que ela vai passar. Então, a gente precisa pensar, assim, nesse conteúdo de saúde mental. Claro que a gente tem algumas coisas, algumas dicas que a gente ouve, né, hoje em dia até no dia a dia mesmo, de forma mais senso comum, vamos dizer assim,
né, de como cuidar da saúde mental, de como a gente pode prevenir essa questão da saúde mental. Então, diversas sugestões a gente vai trabalhando no dia a dia com essas pacientes no consultório, a gente ouve isso, né, hoje em dia de uma forma muito mais ampla, e é necessário a gente pensar que isso, enquanto rede, enquanto questão de câncer de mama, né, de uma mulher, eu acho que talvez a gente precisa pensar até numa situação um pouco mais ampla, que é justamente a questão de uma rede de apoio. Né? Essa mulher, quando vem para um consultório, a gente precisa introduzir nesse tratamento, seja já no consultório médico, seja no acompanhamento psicológico. É importante que em diversos momentos a gente consiga incluir nesse tratamento dessa mulher a família, a rede de apoio que ela tem. Né? Então, por vezes a gente fala com o esposo, a gente fala com filhos, com pais, né? E isso ajuda nesse processo, com certeza, de saúde mental dessa mulher. Exatamente, disse tudo, viu? Letícia Maroni, psicóloga do SESC, a Luciana falando com você ontem. Eu tive a oportunidade, né, de estar aí, conversar com algumas mulheres, os maridos dessas mulheres, né, eles que estavam acompanhando, alguns deles. Mas, infelizmente, há casos, nem muitos casos ainda, em que a mulher, a partir do momento que ela recebe aquele diagnóstico, as pessoas até se afastam, né? Algumas pessoas se afastam até mesmo do núcleo ali familiar. Então, vocês conversam com esses familiares que vão até aí. Mas para o ouvinte, né, que está conosco neste momento, está passando por uma situação como esta, né? Seja com a avó, a mãe, a companheira, o que você diz para estes ouvintes? Homens. A gente precisa pensar nessa questão de uma saúde mental, né? De uma saúde mental e, na verdade, uma saúde mental enquanto um núcleo familiar. Né? Quando a gente pensa numa doença, né, qualquer que seja ela, hoje a gente está dizendo sobre o câncer de mama de uma mulher, quando a gente pensa numa doença, a gente precisa entender que existe uma paciente adoecida, mas existe também uma família, por vezes, adoecida. Então, é importante que esse grupo familiar também procure esse apoio, né? É importante que todo esse grupo faça parte desse apoio, desse tratamento dessa paciente que está em acompanhamento, seja médico, seja psicológico, psiquiátrico. Então, essa rede precisa estar envolvida. A sugestão que eu dou é exatamente essa, né? Assim, façam parte desse momento, façam parte, né, desse tratamento aí, enquanto o entendimento de um adoecimento em grupo, né? A gente não consegue ter um familiar, uma pessoa próxima passando por uma situação dessa e a gente automaticamente não ser afetado emocionalmente de alguma forma. Então, é importante a gente se cuidar também, ajudar nos cuidados dessa pessoa, né? Então, tem coisas básicas que a gente tem que pensar no dia a dia, né? De um cuidado básico com saúde, né? No corpo, na mente. Então, é uma alimentação saudável, é atividade física, buscar por atividades prazerosas, atividades que são ligadas mais a esse lado lúdico, a esse lado do prazer, a não focar só no que é do tratamento, né? Existe vida para além de um tratamento. Então, a gente precisa pensar nisso tudo enquanto constituição de saúde mental de todo esse grupo. Então, não deixem de procurar ajuda e não deixem de se cuidar. É isso aí. São 10h20. A gente conversou aqui na Band News FM com a Letícia Maroni, psicóloga do SESC, encerrando essa semana aqui na Band News FM, na qual abordamos vários assuntos ligados à saúde da mulher, com destaque, obviamente, para o câncer de mama neste Outubro Rosa, com essas ações de conscientização sobre esse tumor. Letícia, muito obrigado, viu, por fecharem com chave de ouro aqui essa semana nossa. Muito obrigado.